Amém. Nós estamos aqui no estudo bíblico, certo? Estudo bíblico a gente é diferente do culto, porque a gente pode parar, a gente pode fazer pergunta, a gente pode voltar. E não é só vocês que vão aprender, tá bom? Eu também vou aprender junto com vocês. E eu não sei de tudo. E nunca vou saber de tudo. Porque a palavra do Senhor ela é infinita, tá certo? E nós estamos falando aqui, desde a terça-feira que eu dei o ensino, há 2 semanas atrás, nós estamos falando sobre adoração, tá certo? Os irmãos lembram? A gente falou sobre a essência da adoração e a gente falou sobre os 3 princípios que precisam ter na adoração. Nós falamos sobre o tabernáculo, falamos sobre as acomodações do tabernáculo, falamos sobre... E na aula passada nós falamos sobre o altar do incenso. E nós dissemos que a nossa adoração precisa ter 3 princípios. Os irmãos lembram os quais? Não, eu vou refrescar a memória de vocês. A nossa adoração ela precisa ter a estoraque, a onisha e o gálbano, certo? Por quê? Porque quando a gente mistura essas substâncias, essas essências, ela vai subir para Deus como cheiro suave. E o Senhor não vai ouvir a nossa adoração, Ele vai sentir o cheiro da nossa adoração, tá certo? Então a estoraque, ela é a adoração, nossa adoração espontânea. Aquela que a gente não precisa espremer e nem fazer força para adorar o Senhor. Eu não preciso de ninguém me liderando ou mandando eu levantar minha mãozinha, ou balançar para lá e para cá, ou mandar eu dar glória, porque não. A minha adoração, ela é espontânea. Eu trouxe o meu estoraque para a casa do Senhor, certo? Tem a unisha, que é a minha adoração profunda. É quando eu venho para a casa do Senhor, então, mesmo em casa, onde eu estiver, onde eu for adorar o Senhor, eu vou fazer uma adoração profunda. Eu não vou ficar apenas no raso. Eu quero conhecer Deus mais e mais profundamente na sua palavra, certo? Então, se eu ouvir um louvor, eu vou procurar referências bíblicas sobre esse louvor. Se eu vou trazer uma palavra, eu vou mergulhar na palavra para me aprofundar. Eu vou me aprofundar na oração. Eu quero descobrir os mistérios de Deus. E quando eu vou adorar, eu trago a minha onisha. E tem o gálbano, que é a minha adoração triturada. Aquela que quanto mais a gente for esmagado, esmiuçado para Deus, quanto mais o inimigo achar que está nos vencendo, nos oprimindo, mais eu vou adorar o nome do Senhor, tá certo? Então a gente traz a estoraque, a unisha e o gálbano, mistura tudo no altar de incenso e vai subir como um cheiro suave para o Senhor. Amém? E na aula passada, o irmão Souza perguntou se existe alguma adoração que Deus não recebe. Os irmãos lembram? E a gente vai falar um pouquinho sobre essa adoração, tá bom? Existem 4 maneiras sutilmente que o inimigo usa. Sutilmente é porque às vezes não dá para perceber, mas ele usa para atrapalhar a nossa adoração. Amém? Os irmãos estão com a Bíblia aberta ainda? Marcos 7, versículo 7, na versão de vocês diz o quê? Em vão, né? Tem a palavra em vão aí, tem? Jesus diz que em vão me... Na minha versão está em vão me adoram. Me honram, me adoram. E o que é em vão? Vão é vazio. No vazio me adoram. Jesus estava querendo falar. No fútil me adoram. Na adoração sem valor nenhum me adoram.
no falso me adoram. Adoração de boca para fora. Tá certo? Então existe adoração, mas tem adorações verdadeiras e tem as adorações que são da boca para fora, que são vã, vazio, inútil. E o tema da aula de hoje é adoração inútil. E eu não quis colocar no banner porque fica meio pesado, né? Mas a gente vai falar sobre as adorações inúteis. Aí, para isso, a gente precisa voltar lá para o livro de Êxodo. Localizaram? Livro de Êxodo, capítulo 5. Amém? Êxodo, capítulo 5. O começo do livro de Êxodo quer dizer saída, né? Então, o começo do livro de Êxodo vai narrar a história onde Deus liberta o seu povo das mãos de Faraó, que estavam no Egito, certo? E Deus vai levantar um homem para ser o libertador, e esse libertador é Moisés. A Bíblia ela é cheia de tipologias. Essa é uma história verdadeira, mas existe uma tipologia por trás, tá certo? Ela nos conta uma história, mas existe uma outra significado por trás. O que é? O Egito, para nós, representa o mundo, o sistema mundano, o sistema de hoje, o mundo. Faraó representa Satanás, o nosso adversário. Moisés representa a Cristo, Jesus, aquele que nos libertou. E o povo de Israel representa nós, tá certo? Então, o Egito representa o mundo, Faraó representa Satanás, Moisés representa Cristo e o povo de Israel representa nós, tá certo? E chega uma parte da história que Deus aparece para Moisés numa sarça, fala com Moisés, diz para ele qual é o plano, ele quer retirar o povo do Egito para que o povo adore a Deus. Deus queria retirar o povo das mãos do Egito para os libertá-los, e o objetivo era que o povo adorassem a Deus, que é o nosso tema, né? Nós estamos falando de adoração. Faraó, a figura de Satanás, certo? Quando a gente vai estudar um pouco sobre Satanás, a Bíblia vai dizer que ele queria usurpar o lugar de Deus. Lá em Isaías 14 diz que ele queria montar o trono dele lá no céu, ele queria sentar no trono e ele queria receber a adoração. Ele queria ser Deus. Por isso, ele foi jogado lá de cima aqui para baixo, tá certo? Ele é a representação, Faraó é a representação de Satanás. E ninguém entrava na presença de Faraó sem o adorar antes. Então, tem muita semelhança, tá? Aí Deus pede para Moisés ir na presença de Faraó e deixar o povo ir para poder adorar.
Mas Faraó rejeita. E ele começa a colocar algumas artimanhas para que o povo não adorasse a Deus. Então, Satanás ele tem duas estratégias para nos retirar da adoração ao Senhor. A primeira estratégia é nos colocar, como Satanás é o rei deste mundo, tá? Do sistema mundano, ele tem autoridade sobre algumas coisas. Então ele coloca alguns empecilhos para que o povo de Deus venha adorar a Deus. Qual foi o primeiro? Eu vou ler aqui para os irmãos, tá? Um pouquinho. Moisés vai com Arão até a presença de Faraó. E aí Faraó pergunta para Moisés: por que estão se afastando o povo das suas tarefas? O povo era escravo, tá, irmãos? Trabalhavam de graça, faziam tijolos. E ele fala: peça que voltem ao trabalho. Faraó disse também: o povo da terra já é muito e vocês ainda querem que eles descansem de suas tarefas. Naquele mesmo dia, Faraó deu uma ordem aos seus feitores, aos feitores do povo e seus capatazes, dizendo: daqui em diante não forneçam mais palha ao povo para fazer tijolos, como antes. Que eles mesmos ajuntem para si palha, mas exijam deles a mesma quantidade de tijolos que antes faziam. Não diminuam a cota. Eles estão desocupados e por isso gritam: vamos e sacrifiquem ao nosso Deus. Aí Faraó continua dizendo: imponham mais serviço a estes homens para que se mantenham ocupados e não deem ouvidos às palavras mentirosas. Então, Moisés e Arão foi até a presença de Faraó, pediu para que ele liberasse o povo para adorar. E qual foi a primeira atitude que Faraó teve? Vamos colocar mais trabalho para esse povo, porque eles estão desocupados demais e estão com tempo para pensar em adorar, em fazer sacrifício. Então a primeira artimanha que o inimigo usa para nos atrapalhar na adoração a Deus é nos colocar mais trabalho. Já percebeu? Que muitas vezes nós trabalhamos mais do que vemos a casa do Senhor adorá-lo. E não só vir à casa do Senhor, às vezes na nossa casa mesmo. Nós adoramos menos e trabalhamos muito mais. Tá certo? Então essa é uma das primeiras artimanhas que o inimigo usa. Ele quer nos manter ocupados com as coisas do mundo, para que a gente esqueça da adoração. E ele não tem dó. O povo já trabalhava como escravo e os soldados de Faraó forneciam a palha para que eles trabalhassem. Depois que Moisés foi falar com eles, ele falou: retira a palha, deixe que eles vão procurar a palha e cobrem deles a mesma quantidade de tijolos que eles entregavam antes. Não é para a produção cair, é para a produção continuar. Por quê? Porque eles estão ociosos e estão com tempo para poder querer pensar em adorar outro Deus, tá certo? Diante disso, essa é a primeira estratégia. A primeira estratégia é a primeira estratégia de Satanás é impedir que a gente adore, que a gente vá à casa do Senhor, que a gente busque o Senhor. É impedir a nossa adoração, certo? Quando isso não funciona, ele tem outra estratégia, que é a segunda. Qual que é? É anular a adoração. Você está adorando, mas ele anula
a adoração. Pastor Tiago, como é que o Satanás vai anular a minha adoração? Ele tem 4 propostas bem sutis, que é bem de leve. A gente nem percebe, mas ele tem. E quando qualquer uma dessas propostas entram, a nossa adoração se torna inútil. Certo? Primeira proposta, está lá em Êxodo 8, 25. Vamos ler? Contrário? Êxodo 8, 25. Essa é a 4ª vez que Moisés vai até a presença de Faraó para pedir que o povo saia para adorar, tá certo? E olha que Faraó responde a Moisés. Faraó chamou Moisés e Arão e disse: vão e ofereçam sacrifícios ao seu Deus, mas sem sair dessa terra. Amém? Amém. Primeira proposta bem sutil que Satanás nos faz. Vão, adorem a Deus, ofereçam para sacrifícios a Deus, mas não saiam dessa terra. E aí a gente precisa ligar os pontos, tá certo? Egito é o sistema mundano, certo? E o que Satanás, por meio de Faraó, está dizendo? Vão, adorem, mas não saiam do mundo. Cultuem o seu Deus, mas permaneçam aqui, no Egito, sendo um de nós. E aí o que a Bíblia vai nos dizer? Que nós precisamos ser separados do mundo. A gente precisa ser separado do mundo, irmãos. E qual é a primeira proposta que Satanás faz? Bem sutilmente. Vai, adora a Deus, mas não sai do mundo não. Continua no mundo. Continua vivendo em pecado. Continua vivendo do jeito que você acha que pode viver. Satanás não vai atrapalhar, irmãos. Ele vai deixar você ir adorar. Eu e você ir adorar. Para ele não tem problema nenhum. Ele não vai brigar. Ele não vai espernear. Ele não vai fazer barraco. Não. Ele vai deixar o povo ir. Olha a proposta dele. Vai e ofereça um sacrifício ao seu Deus, mas não saiam daqui. Continue aqui, no Egito. Mas olha o que a Bíblia nos diz lá em 2 Coríntios, capítulo 14. Segundo Coríntios. Calma aí que eu comi eu comi um. 1 Coríntios 14. Eu comi um número aqui.
Segundo Coríntios. 1 Coríntios 14. Segundo Coríntios. Peraí, não é 14 não, é que eu comi o capítulo aqui, eu coloquei só o versículo. Não, é aquele que dá para marcar até 3. Achei. Segundo Coríntios, capítulo 6. Verso 14. Acharam? Eu vou ler na minha versão aqui, tá bom? Preste atenção. Segundo Coríntios 6,14 até o 18 diz assim: nós estamos falando que o inimigo faz a proposta para a gente não sair do mundo, certo? E olha o que o Senhor diz: não ponha o jugo desigual com os descrentes, pois que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão existe entre a luz e as trevas? Que harmonia pode haver entre Cristo e o maligno? Ou que união existe entre o crente e o descrente? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuários do Deus vivo, como ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Por isso o Senhor diz: saiam do meio deles e separem-se deles. Não tomem coisa impura, e eu os receberei. Serei o pai de vocês, e vocês serão meus filhos e minhas filhas. Olha o que o Senhor diz: saiam do meio deles. A partir do momento que nós falamos, virei crente, aceitei Jesus, agora eu ando com Cristo, Deus é o meu Pai, o que o Senhor fala? Saiam do meio deles. Saia do sistema mundano. Se eu era corrupto, agora eu não posso ser mais. Se eu era mentiroso, agora eu não posso ser mais. Se eu gostava de enganar as pessoas, agora eu não posso ser mais. Porque hoje está sendo fácil ser crente, irmãos. Hoje virou moda. Hoje qualquer um fala: eu sou crente. Glória a Deus, aleluia. Estou na igreja, levanto o braço, falo aleluia, glória a Deus. Canto os louvores. Mas a alma está lá no Egito ainda, praticando tudo que o Egito tem para oferecer. Tá certo? E o Senhor não quer isso. O Senhor fala: saia do meio deles. E quando o Senhor nos libertou, o Senhor já morreu na cruz por nós, tá certo? A gente já levantou a mão, a gente já aceitou Jesus, Jesus já nos libertou do mundo. Nós vivemos no mundo, mas nós somos libertos do sistema mundano. Nós não estamos mais nas mãos de Faraó, nós não estamos mais nas mãos de Satanás, tá certo? Então a primeira proposta é: vão, adorem a Deus, mas fiquem aqui no Egito, tá certo? A segunda proposta está lá em Êxodo 28. Êxodo capítulo 8, verso 28. Segunda proposta bem sutil que Faraó faz para Moisés. Ele diz assim, 8:28. Então Faraó disse: eu os deixarei ir, para que ofereçam sacrifício ao seu Senhor, seu Deus, no deserto. Só que vocês não devem ir muito longe. Orem também por mim. É engraçado, né? Faraó pedindo oração.
Só que o mais engraçado é a proposta sutil que ele faz. Eu vos deixarei ir, para que ofereçam sacrifício. Só que vocês não podem ir muito longe. Moisés negou a primeira proposta. Falou, não, se a gente for adorar a Deus, a gente vai sair do Egito. Aí o Senhor manda mais pragas. Aí Faraó não aguenta. Aí ele chama Moisés. Moisés vai até a presença dele. E agora ele fala, vão, adore o seu Deus. Mas não vai muito longe, não. Não vai muito longe, não. Estejam sempre no meu campo de visão. Eu quero poder controlar vocês de longe. Manda sempre aquele WhatsApp lá. Vai lá, adora seu Deus. Mas um dia lembra de mim, eu, Satanás, lembra de mim. Me manda um WhatsApp que eu venho rapidinho. Não vai muito longe. Esteja sempre por perto, porque um dia eu posso te visitar. Quando eu estava estudando isso aqui, teve uma frase de um pastor, tá bom? Eu vou falar essa frase aqui. A frase do pastor diz assim: o difícil não é tirar o povo do Egito. O difícil é tirar o Egito do povo. As pessoas vêm, falam que aceitou Jesus. Eu saí do sistema mundano. Eu não sirvo mais o mundo. Eu já não faço mais aquilo que eu fazia. Mas lá no coração, lá no fundinho do coração, como eu tenho saudade de fazer o que eu fazia. Como eu tenho saudade de fazer aquilo que era tão bom aos meus olhos. Não é? E sabe o que é isso? A segunda proposta de Satanás. Vai, adore seu Deus, mas deixa uma pontinha de saudade do mundo. Não vai muito longe, não. Que o dia que você quiser voltar, é rapidinho para voltar. É facinho para voltar. Esteja sempre por perto do Egito. E o Senhor diz que isso é uma adoração vã. Adoração vazia. Eu venho adorar o Senhor, mas com saudade do mundo. Saudade daquilo que eu fazia. Que naquele momento me trazia alegria. Mas é só o inimigo nos enrolando, tá certo? Nos enganando. Porque ele é o pai da mentira. E o que ele quer é a adoração. Ele quer retirar a adoração que é para Deus e que essa adoração vá para ele. Tá certo? Então a primeira proposta foi: adore a Deus, mas não saia do mundo. A segunda proposta é: adore a seu Deus, mas não vai muito longe. Certo? Terceira proposta está no Êxodo, capítulo 10. Capítulo 10, está do verso 7 até o 11. O faraó diz assim: os oficiais de Faraó disseram, né? Então os oficiais de Faraó disseram: até quando este homem será um perigo para nós? Este homem é Moisés, tá? Deixe essa gente ir, para que adorem o Senhor, o Deus deles. Será que o rei ainda não sabe que o Egito está arruinado? Então Moisés e Arão foram conduzidos à presença de Faraó, e este lhes disse. Aí o Faraó disse: vão e adore o Senhor, seu Deus, mas eu gostaria de saber quem são os que irão. Moisés respondeu: iremos com os nossos jovens, com os nossos velhos, com os filhos, com as filhas, com os nossos rebanhos e com os nossos gados. Iremos
porque temos de celebrar uma festa ao Senhor. Aí Faraó disse: que o Senhor esteja de fato com vocês. Se eu permitir que vocês saiam e levem junto as crianças, vejam, vocês têm más intenções. Mas não é assim que vai ser. Vão somente vocês, os homens, e adorem o Senhor, pois é isso que vocês estão pedindo. Então, o que Moisés está dizendo aqui? A terceira proposta de Satanás, tá? Ele pergunta para Moisés e para Arão quem é que vai adorar a Deus. Daí Moisés fala que vai os jovens, os velhos, os filhos, vão os gados, vão as mulheres. Resumindo, Moisés estava falando para Faraó que ia todo mundo, não ia ficar ninguém, até os animais que eram do povo de Deus iria. Aí Faraó vem com ironia e fala: não, vai só os homens. Deixem aqui as crianças, as mulheres, os velhos, os jovens e o gado de vocês. Vai só os homens. E aí, é muito profundo isso aqui, tá, irmãos? Eu não estava estudando. O que o inimigo quer atrapalhar no nosso meio? É a adoração em família. Tudo bem. Ele ofereceu para que o povo fosse adorar a Deus, mas que ficasse no Egito. Agora vai adorar a Deus, mas não vai muito longe. Não, agora vocês vão, mas deixem as mulheres e os filhos de vocês aqui. E os gados. Por quê? Porque os homens um dia podiam morrer, né, irmãos? Os homens morrem, as mulheres ficam, os filhos ficam. O ensinamento da adoração iria se perder. As mulheres e os filhos estariam sob domínio, já estavam sob domínio de Faraó, mas não estariam os homens para proteger a nação, tá certo? E o que o inimigo quer fazer? Entrar nas famílias para arruinar a nossa adoração em família, seja ela família em casa, seja ela família igreja. Lá em Josué 24:15 diz assim: Josué diz: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O inimigo está dizendo: saiam da escravidão, saiam da minha presença, mas deixe as suas famílias. E o que a gente tem de tão precioso, irmãos? Deus primeiramente, segundo, nossa família, tá certo? A gente vai deixar nossa família nas mãos de Satanás? Jamais, tá certo? E também, ele também teve essa estratégia, né? Porque também eles também podiam voltar de novo para o Egito. Exato. E aí podiam, Exato. né? O que ia acontecer, né? Com Muito isso, bem né? observado. Voltando de novo, né? Eles iriam adorar, mas eles tinham um motivo para voltar. Mas só que eu estava com a mente assim, sabe? Meio perturbada, porque se a família estava lá, entendeu? Exato. Aí quer dizer que eles iam voltar de novo para o Egito. Eu vou sair do Egito, mas adoro a Deus, mas eu tenho uma preocupação. Eu preciso voltar para o Egito, né? porque a minha família está lá. Está lá. Certo? É. E Deus tem um negócio com família, irmãos. Verdade. Deus, quando fez uma promessa para Abraão, ele disse: e fartiei, vou te fazer uma grande nação, e vou te abençoar, e vou te engrandecer o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Deus diz assim para Abraão: e em ti serão benditas todas as famílias. Deus não tem um plano só para um homem. Deus tem plano para as famílias. Deus não trabalha com uma pessoa só. Deus trabalha com as famílias. Veja lá a Arca de Noé. Se Deus quisesse salvar só Noé, só ele entraria na arca. Mas Deus salvou a família. Tá certo? Lá em Atos 16, Paulo, quando está na prisão, o carcereiro vê que as portas da prisão se abriu
ele fica desesperado, ia se matar, e Paulo fala, calma, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa, tu e a tua família, tá certo? Então o Senhor não tem um projeto na vida de um, o Senhor tem um projeto na vida de família. Mas o inimigo, ele tem essa proposta sutil de destruir a família, e às vezes a gente não percebe. E aí eu vou falar para vocês nos dias de hoje, tá bom? O que o inimigo faz. Interessante que eu estava estudando essa palavra durante a semana, e ontem aconteceu um fato. Eu já não gosto muito que as crianças estejam com celular, porque a gente não tem muito controle, certo? Eu estou adorando a Deus e meu filho está onde? Está no Egito, com o celular na mão. Quem é que está lá? Quem é que coloca as coisinhas lá para ele ver? Isso aconteceu ontem, tá, irmãos? E eu até mostrei para Renata. Pedro estava passando os vídeos de criança. E ele estava sentado do meu lado no sofá, passando os vídeos de criança, e eu não estava prestando muita atenção. Quando, de repente, ele fala assim, papai, isso daqui não é de criança. Daí eu peguei para ver. E tinha um homem com uma roupa de Batman. Não era um homem, era uma estátua do Batman. E o Batman ele usa cueca por cima da calça, certo? E tinha uma mulher vestida com roupas de criança, e ela estava passando a língua em cima da cueca do Batman. Personagens de criança, atitudes pornográficas, certo? E era vídeo de criança, canal de criança. E eu peguei do Pedro assim e mostrei para Renata, eu falei, olha isso. E essa é a proposta do Satanás, irmãos. Venha, adore a Deus, mas deixe seus filhos, deixe sua família, deixe eles que eu controlo. Daí quando eu comecei a bloquear, e aí eu fiquei com medo, né? Eu falei, não sei o que o Pedro já viu, porque eles ficam, às vezes a gente quer, eu tô falando isso pra mim, tá, irmãos? Mas aí os irmãos, é só um exemplo para vocês verem como o inimigo trabalha. Às vezes a gente quer, as crianças são muito agitadas, e a gente quer um pouquinho de paz, certo? O que a gente faz? Toma o celular, certo? E o que eles vão ver? A gente não tem controle. A gente não sabe o que eles estão vendo. E às vezes o inimigo está lá, implantando coisas na cabeça das crianças, e eles estão dentro da nossa casa, do nosso lado, o Pedro estava do meu lado, e a gente não sabe o que eles estão vendo, certo? É uma proposta sutil. Aí às vezes a gente acha, a criança fala, a Júlia já falou algumas vezes, eu não quero ir para a igreja. Mas o que será que está acontecendo para ela? Eu falar, eu não quero ir para a igreja. O que será que ela viu? O que será que foi oferecido? Entendeu? Às vezes a criança tem um comportamento, daqui a pouco ela muda totalmente de comportamento, e a gente fica sem saber o que aconteceu. E o que aconteceu? Eu não controlei. Eu não sei o que ele está vendo. Eu não sei o que ele está ouvindo. Eu não sei. Por isso que a gente tem que tomar cuidado com as propostas do inimigo, tá certo? Isso é muito sério, tá, irmãos? Eu fiquei apavorado ontem. Fiquei apavorado. Sim. Porque não era nada adulto de fato, mas era canal de criança no YouTube, e era um personagem de crianças, e que se o pai vê de longe, a mamãe vê o filho vendo de longe, ele vai achar que está vendo um vídeo normal de personagem, do Batman, mas não era, tá certo? Daí, 1 Timóteo 5,8 diz assim, mas se alguém não cuida dos seus, e especialmente dos da sua família, tem negado a fé e é pior do que um incrédulo. Então o que a Bíblia vai nos dizer? Se eu não cuido dos meus e da minha família,
eu sou pior, estou negando a minha fé e eu sou pior do que um incrédulo. E aí eu venho para a igreja adorar o Senhor e a minha adoração vai ser vã, vazia. Quarta proposta sutil, para a gente terminar. Êxodo 10. Ainda no 10, verso 24. Do 24 ao 26 eu vou ler, tá? Tá dando a hora. Então Faraó chamou a Moisés e lhe disse: vão e adore o Senhor. Fiquem somente os seus rebanhos e o seu gado. As crianças podem ir com vocês. Moisés respondeu: então você teria de nos providenciar os animais para os sacrifícios e holocaustos que queremos oferecer ao Senhor, nosso Deus. Por isso os nossos rebanhos irão conosco, nem um casco de animal ficará para trás, porque temos de escolher alguns para oferecerem sacrifício ao Senhor, nosso Deus. E enquanto não chegarmos lá, não saberemos com que animais teremos de adorar o Senhor. Tá certo? A proposta está aqui no 24. Vão e adorem o Senhor. Fiquem somente os seus rebanhos e o seu gado. Quarta proposta de Satanás. Vai adorar o Senhor. Pode ir. Pode sair do Egito. Não precisa mais ficar muito longe. Pode levar a sua família, mas deixe os seus bens. Seu rebanho. Rebanho era bens. Certo? Gado era bem. Deixa aqui os seus bens. E quando a gente vem adorar a Deus, a gente tem que vir adorar a Deus por completo. A gente tem que ter saído do Egito. A gente não pode estar por perto do Egito, com o coração no Egito. A gente não pode esquecer da nossa família. Temos que trazer a nossa família para adorar o Senhor. E temos que trazer os nossos bens. Nós precisamos adorar o Senhor com as nossas ofertas. Eles precisavam levar os bens para o que, irmãos? Oferecer sacrifício. E o inimigo, ele passa a mensagem assim, ele fala: vocês vão adorar o Deus, mas deixa os bens. Vocês vão adorar o Senhor, mas sem nenhuma oferta. Não leve oferta nenhuma. E oferta, irmãos, é uma coisa muito séria. Se a gente for estudar o outro lado, a mesa branca lá, os irmãos sabem do que eu estou falando. Quando você vai fazer algum trabalho, precisa levar o que, irmãos? Uma oferta. Tem que levar o dinheiro. Quando vai fazer o trabalho, a tigela, os negocinhos, a vela, é a oferta. E nós viemos adorar a Deus sem oferta, com as mãos vazias. E aqui eu não estou falando só de dinheiro, tá, irmãos? Porque nós temos uma dificuldade de falar de dinheiro da igreja. Mas a Bíblia fala muito sobre dinheiro. Malaquias 6:1 diz assim: o filho honra o pai e o servo honra seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a minha honra? O Senhor diz. E se eu sou o Senhor, aonde está o respeito para comigo? Provérbios, se os irmãos puderem achar, isso eu não vou ler não, tá? Os irmãos vão ler. Provérbios 3, capítulo 3, do 9 ao 10. Provérbios 3,
capítulo 3, o versículo 9 e 10. Amém? Alguém pode ler? É o 3, do 9 ao 10, é? Isso, é o capítulo 3, o versículo 9 e 10. Honra ao Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão os teus celeiros abundantemente, e transbordarão de mosto os teus lagares. Amém, irmãos? Amém. Quando eu vou adorar a Deus, eu preciso estar livre do mundo, eu não posso estar perto do mundo, eu preciso ter a adoração da minha família junto comigo, e eu preciso levar os meus bens. E aqui eu não estou falando de você vir dar seu carro na igreja, você dar a sua casa na igreja. É nada disso, tá, irmãos? Não me interpretem mal. E não me interpretem errado. Porque a fama dos pastores hoje em dia é uma fama contrária. Mas quem me conhece sabe que eu tenho dificuldade. A irmã me pediu para passar um modelo de notebook e eu não passei. Os irmãos me pedem para passar alguma coisa que quer comprar para a igreja e eu tenho dificuldade em pedir. Mas o Senhor diz que nós, quando nós vamos adorar a Deus, nós precisamos levar o nosso bem. E qual é esse bem? É a minha oferta. Lá em Marcos, capítulo 12, o Senhor entra no templo, ele fica perto de onde o povo ia ofertar. E a Bíblia diz que muitos ofertavam muito dinheiro. Mas o Senhor observou uma mulher, a viúva. A viúva chegou e ela ofertou. Ela colocou... A oferta dela em valor foi a menor de todos. Mas o Senhor, ele não olha, irmão, o quanto você dá. Ele não olha se você... Eu vou falar em valores, mas pelo amor de Deus, tá? Ele não olha se você dá 100, se você dá 200, se você dá 300, se você dá R$1, se você dá R$2. Se você adora o Senhor com R$2. O Senhor olha a intenção do seu coração. Tá bom? Jesus, ele olha para como eu estou ofertando. Certo? Eu esqueci o nome da mulher agora, mas tinha um casal, os irmãos acho que já leram na Bíblia. Eles venderam as suas propriedades e foram ofertar aos pés dos discípulos. Isso. Ananias e Safira, né? E foram ofertar aos pés dos discípulos. Só que eles... Ninguém pediu oferta, irmãos. Lá na Bíblia está. Ninguém pediu oferta. Eles quiseram fazer por livre e espontânea vontade. Só que eles esconderam uma parte. Não, eu vou guardar essa parte aqui. E eu vou dar essa daqui. E vou falar que essa aqui é tudo que eu arrecadei com o meu terreno. Acho que é no terreno, né? Com a minha venda. Quando eles fizeram isso, eles estavam mentindo para quem, irmãos? Para o Espírito Santo. E os dois foram fulminados, tá bom? Os dois morreram. Porque o Senhor, ele não olha a quantidade, ele não olha o quanto você dá, o quanto você contribui, não. O Senhor, ele olha a intenção do seu coração, a sua oferta. Então, o Senhor nos ensina algo aqui na história de Moisés. Nós precisamos estar longe do mundo, nós precisamos sair do mundo, nós precisamos adorar a Deus em família e nós precisamos adorar a Deus com os nossos bens. Tá certo? Quando eu venho adorar o Senhor, aí eu não estou falando só de dinheiro, tá? A minha oferta pode ser a minha vida, a minha adoração, o meu sacrifício, tá? É um sacrifício. Quando eu venho adorar o Senhor, sim, o meu sacrifício, a minha adoração, ela é vã, vazia. E aí o Senhor nos ensina. Nós estamos aqui para aprender, certo? Amém. O inimigo, ele quer impedir a nossa adoração. E quando ele não consegue impedir, ele vai para o plano B, que é anular a nossa adoração. E esse anular a adoração tem 4
propostas sutis que os irmãos aprenderam hoje. Que nós possamos analisar nossas vidas e vermos como nós estamos diante do Senhor. Porque adorar o Senhor é algo sério. Adorar o Senhor é algo sublime. Só que existe uma maneira correta de fazer isso. Nós aprendemos na aula passada que nós precisamos gerar um bom perfume para Deus. Nessa aula nós aprendemos que nós não podemos cair nas propostas do inimigo, senão a nossa adoração vai ser de boca para fora. Tá bom? Amém, meus irmãos? Deus abençoe os irmãos. Nós vamos adorar o Senhor com nossos dízimos e ofertas. E depois nós vamos orar.